Então, gente, vamos fazer agora os exercícios referentes a atividades em classe, tá? O primeiro é o número 1, lembrando que a gente está falando da aula 40. Na carroceria de um pequeno caminhão é montado um dispositivo capaz de lançar pequenos objetos verticalmente para cima, com velocidade de lançamento V0Y de 12 metros por segundo. As questões que seguem referem-se ao caso de o disparo ser feito com um caminhão em movimento em uma estrada retilínea horizontal com velocidade Vx igual a 16 metros por segundo. Desprezar a resistência do ar. Então, observem que esse caminhão está andando a uma velocidade de 16 metros por segundo e o objeto vai ser lançado em Y com 12 metros por segundo. Devido a esse movimento do caminhão e ao lançamento, o movimento que esse corpo vai fazer é um movimento oblíquo, uma parábola, tá? Então, ó, com relação à velocidade do objeto no instante de lançamento, a velocidade do objeto em relação ao caminhão no instante de lançamento é vertical para cima e tem intensidade de 12 metros por segundo. 2. A velocidade do objeto em relação à Terra no instante de lançamento é horizontal para a direita e tem intensidade de 16 metros por segundo. A velocidade do objeto em relação à Terra no instante de lançamento não é vertical nem horizontal e tem intensidade de 20 metros por segundo. Então, a gente vai analisar. Primeiro, a gente está falando da primeira em relação ao caminhão. Em relação ao caminhão, a única velocidade que existe é o do objeto. E como o corpo está em cima do caminhão, é como se ele tivesse parado. É aquela mesma relação que existe quando a gente falava de um corpo sentado dentro do ônibus, um objeto dentro do ônibus. Então, a velocidade que conta é a da pessoa, é como se não tivesse movimento. Então, a 1 está correta. A 2 não está correta porque está falando a velocidade do objeto em relação à Terra. Em relação à Terra, tem que considerar a velocidade relativa do corpo e do caminhão ao mesmo tempo. Por isso, a gente tem que achar o vetor resultante para determinar. A 2 não é, porque está considerando só a velocidade do caminhão. A 3 a gente vai ver se é. Então, vou mostrar aqui para vocês que para a gente determinar a 3, a gente tem que achar o vetor resultante V0, que é a decomposição, que é o resultante, né, entre o V0Y e o Vx. A gente tem o Vx, que deu 16, e o V0, que deu 12. Eu vou aplicar Pitágoras aqui. Então, o que eu vou fazer? 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. E aí eu vou fazer 12 ao quadrado dá 144, 16 ao quadrado. Aí o resultado eu vou somar e depois vou tirar a raiz e eu vou achar 20. 20 metros por segundo é a velocidade desse corpo em relação à Terra. Isso é verdadeiro, uma vez que, para a gente relacionar com a Terra, a gente tem que considerar o vetor resultante entre as duas velocidades, tanto em Y quanto em X. Então, as opções verdadeiras, nesse caso, seriam a 1 e a 3. Por quê? Porque a 1 está falando que a velocidade só em relação ao caminhão, e em relação ao caminhão a gente só tem a velocidade do corpo em Y, e a 3 fala da velocidade em relação à Terra, que considera tanto a velocidade do corpo quanto a do caminhão juntas a partir do resultante, que, como a gente viu, dá 20 metros por segundo. A opção, então, é B. O próximo exercício é o número 3. Supondo que o sistema de eixos representado na figura esteja fixo em relação à Terra, determinar a altura máxima e o alcance. Ou seja, eu quero determinar esse alcance, que é o que ele chama aqui de D, e a altura. Gente, para determinar o alcance, a gente vai pegar o V0x e multiplicar pelo tempo, né? O alcance é o V0x e o tempo. Ele já deu o V0x, então a gente nem precisava pular seno do ângulo, porque não importa, porque ele já deu. Então, era só multiplicar o tempo vezes a velocidade, é 16. O tempo foi de 2,4. Então, eu vou multiplicar 16 vezes 2,4 e vou achar um alcance de 38,4 metros, tá? Aí, para achar a altura, ele utilizou a função horária da posição. Dá para usar a fórmula que eu mostrei para vocês,
E dá para usar essa daqui também. Como aqui a gente não precisa usar as relações de ângulo, porque já tem um valor pronto, vou mostrar para vocês a partir da resolução do livro. O y, que aqui é o h, né, a altura, ela vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, menos... Por quê? Por que é menos? Porque a gravidade aqui está no sentido de dificultar. Lembra que é durante a subida. T ao quadrado. A velocidade em y inicial é 12, vezes o tempo, menos. Aqui o g é 10, né, gente? 10 dividido por 2 vira 5, menos 5 t ao quadrado. H é o valor de y para o tempo de 1,2. Por que é 1,2? Porque esse tempo aqui é o tempo todo, durante a subida e a descida. 2,4. Para só até aqui, a gente vai pegar um tempo menor, que é o tempo só de subida, que é de 1,2. Deu aqui, tá vendo? Aquela hora eu acabei não comentando, por que a gente pôs 2,4? Porque para determinar o alcance, a gente tem que considerar o tempo de subida e descida. Aqui ele já tinha marcado que até aqui era 1,2. Então, para subir até aqui era 1,2, então para descer mais 1,2, por isso que eu pus 2,4 na primeira parte. Aqui eu só vou considerar um tempo, que é a subida, porque eu só preciso até chegar nesse ponto. Então, 1,2. Aqui, y vai ficar, então, 12 vezes 1,2 menos 5 vezes 1,2 ao quadrado. Eu vou multiplicar isso aqui, né? E depois eu vou elevar esse número ao quadrado, multiplicar por 5, resolvendo, eu vou achar o valor final aqui, que é igual a 7,2 metros de altura. A altura máxima, então, é 7,2 metros. E o alcance, 38,4. A gente finaliza assim. Deixando aqui para vocês também para casa. Vocês, por favor, leiam o conteúdo do livro-texto, que é o caderno 4, aula 40. Leiam o material de slide da aula de hoje, para vocês verem como funciona. E faça também a atividade que eu vou postar lá na DIC-1 sobre esse tema, tá? A lista de exercícios lá na DIC-1 sobre o lançamento oblíquo, tá bom? Até mais. A gente se vê na nossa live.